Olá, tudo bem, pessoal? Eu me chamo José Eduardo Albuquerque, sou professor e consultor do CRS e nossa intenção hoje aqui é conversarmos sobre um aspecto que comanda nossas vidas, queira ou não queira, que é o tempo. E o tempo é engraçado porque são dois tempos de modo concomitante que andam junto ao mesmo tempo. De um bebê até um octogenário, uma pessoa centenária, não importa, está vivo, são dois tempos que andam de modo concomitante ao mesmo tempo. E a gente sempre precisa levar em consideração, para saber se está administrando mal o nosso tempo ou não, o fato de ficar se culpando, o fato de achar que não está sendo competente o suficiente, a gente precisa entender esses dois tempos, que são os tempos biológico e o tempo cronológico. O tempo biológico é o nosso tempo de vida e o cronológico é o nosso tempo do relógio. Então, assim, muitas vezes o nosso tempo biológico ele está um pouco atarantado. Digamos assim, imagine um casal que teve trigêmeos, ou gêmeos, ou só um bebê já é uma loucura, né? Muda totalmente a nossa rotina. Uma pessoa que tem 2 empregos, 3 empregos, uma pessoa que tem um emprego, um trabalho e faz uma universidade e ainda tem que cuidar de um familiar necessitado. Então, assim, a gente precisa entender, e também tem o tempo daquela pessoa que tem espaços de tempos mais ociosos. Um estudante que se dedica apenas a um turno, né, para suas atividades escolares, talvez na outra uma aprendizagem. Hoje em dia tem as aprendizagens que faz no contraturno, mas o que nós precisamos entender é a seguinte maneira. Quando a gente para e pensa como está o nosso tempo biológico com relação ao nosso tempo cronológico, a gente automaticamente começa a entender as possibilidades e as inviabilidades. Tem coisas que são realmente inviáveis. Mas assim, hoje aqui nesse nosso encontro, nós vamos falar assim, eu vou pontuar 6 aspectos básicos para a administração do tempo, que ela tanto vai valer, obviamente ponderando os prós e os contras, para uma pessoa que tem muitas atividades, sua vida está num momento muito atribulado, e uma outra pessoa que tem um pouco mais de descanso em algumas horas do dia, mas que ela poderia prospectar mais coisas, produzir mais coisas, né? E acaba não produzindo exatamente por essa sensação de que tem tempo suficiente para poder fazer muitas coisas, né? Quando talvez esse espaço de Covid, de isolamento, ele acabar. Uma hora vai acabar, nada, né? Nada é tão perene. A gente realmente vai ter condições de voltar às nossas atividades, mas o que a gente precisa agora é se adaptar, trabalhar da melhor maneira possível em casa, por videoconferência, por aulas online, comunicar-se com os nossos convivas, nossos entes, de modo online, e achar uma maneira, né, melhor de fazer isso. Então, eu separei aqui para vocês 6 aspectos básicos. O primeiro aspecto, que é o que mais realmente faz com que as pessoas administrem mal o seu tempo, é a procrastinação. Procrastinar nada mais é do que deixar para depois, né? É o diferimento de uma ação, é o famoso empurrar com a barriga. Isto é procrastinação. A gente fala procrastinação, né? Parece uma injeção para a próstata, procrastinação, mas não é. A gente realmente, todo mundo, sem tirar nem pôr, de algum modo, para alguma coisa, procrastina. Aquela pessoa que pretende fazer um curso no exterior está procrastinando porque ainda o inglês não está bom, ou porque ainda não tem os dólares suficientes. Aquela pessoa que vai casar fica procrastinando muitas vezes porque ainda o enxoval não está pronto, ou porque ainda não comprou a casa própria. Aquela pessoa que está querendo galgar degraus na empresa, acha que ainda não está pronto, né, nos seus conhecimentos corporativos, de modo a atingir um patamar que ela acha que tem possibilidade, mas que ainda não acredita ter. Então, assim, não importa. Todas as pessoas, em qualquer instância da sua vida, elas realmente procrastinam. Eu também tenho procrastinações e tal, mas a gente sempre tenta, de um modo ou de outro, administrar isso. Então, assim, aspectos que podem estimular o adiamento das ações, né? Em casa, por exemplo, são os ladrões do tempo, ladrões de atenção. Internet, muitas vezes a gente vai ali, vou dar uma olhadinha na rede social. Pô, quando tu vê, já passou 45 minutos, 1 hora, tô olhando lá Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim,
Porque realmente nós, seres humanos, somos assim muito, perdão, muito visuais. A gente olha as coisas e fica encantado de olhar. Se é um vídeo ainda com movimentação, o nosso cérebro ele incorpora aquilo, ele vai entrando naquele movimento daquele vídeo e tal, e ele vai curtindo a história, né? Então a gente, quando vê, passou meia hora, 40 minutos, uma hora, quiçá uma manhã inteira. É claro que a gente, de modo concomitante, a gente vai fazendo as coisas, vai olhando as redes sociais, vai cozinhando, ou vai digitando, ou vai lendo, estudando, ou vai dando atenção aos parentes, mas ela realmente, em momentos inapropriados, ela realmente rouba a nossa atenção. Televisão, né? Eu vou ver de manhã o programa da Maria Braga, ou de tarde eu vou ver a novela que eu gosto, ou de noite. E assim vai, o tempo vai nos matando e a gente acaba não fazendo as coisas que realmente a gente precisa fazer, que é o que é a prioridade, né? Porque a procrastinação, ela nada mais é que o adiamento de prioridades. E essas prioridades é você quem vai ditar no seu ritmo. O que é prioridade para você hoje, certo? Assistir séries. Hoje é muito comum as pessoas assistindo séries. A Casa de Papel. Há pouco tempo eu assisti uma série maravilhosa chamada O Tempo Entre Costuras. Eu, como professor historiador, falava da inteligência dos agentes secretos na Segunda Guerra. Maravilhoso. Mas eu estipulei um horário, né? Às 10 horas da noite, eu via, até vir o sono, eu assistia quantos capítulos desse? 2, 3 capítulos. Levei uma semana e pouco para assistir, 17 episódios, mas eu me regrei, eu não parava, muitas vezes assim, a gente ainda, nesse tempo de isolamento social, a gente está em casa, fazendo muitas coisas, né? E eu não parava, à tarde tinha vontade de ver, eu tinha compromisso, eu tinha que estudar, eu tinha que pesquisar, eu tinha que ler, então eu realmente não deixava me levar, e eu baixava a cabeça e só me permitia este lazer após as 10 da noite ou 9h30, quando eu já tinha terminado as minhas atividades. Familiares, muitas vezes, né, filhos, esposa, cunhado, sogro, mãe, estão em volta da gente na nossa casa, e a gente acaba não fazendo um cantinho de estudos, um cantinho de trabalho, a gente acaba se envolvendo com isso, e aí vem, interrompe. É muito gostoso viver com as pessoas, né? Nós somos indivíduos coletivos, de convivência coletiva, de proles, mas é complicado quando a gente tem compromisso, não consegue, e isso vai desgastando e vai gerando assim um sentimento de impotência, de má administração das nossas atividades e dos nossos compromissos. Então a gente realmente acaba se perdendo um pouco nisso. Então, assim, vamos cuidar desses ladrões do tempo residenciais, né? Que é a internet, a TV, os familiares, né? Que tiram a nossa atenção. Outra coisa é a preguiça, né? Um dos pecados capitais é a preguiça. Né? Eu dormi até mais tarde, né? A pessoa, eu não estou trabalhando, não preciso acordar às 6 da manhã, como a gente faz, a gente acorda, eu acordo 5h30 da manhã todos os dias, gosto de um bom chimarrão, não abro mão do meu chimarrão de manhã, então acordo, faço a minha higiene, faço o meu chimarrão, sento, pego a minha agenda e, né, esse é o meu hábito, né? Fora esta intervenção da Covid, né, que fez com que a gente ficasse em casa. Mas, igualmente, eu procuro assim, hoje eu não acordo às 5 da manhã, mas eu acordo às 6h30, que eu já calculei que o meu espaço de tempo pela manhã vai render muito bem, porque daí eu não tenho problema do trânsito, eu não tenho problema de procurar estacionar o carro, eu não tenho problema de me alimentar, tomar café na rua ou almoçar. Então, assim, a gente acaba ganhando tempo em função do não deslocamento, né, e do conforto do lar, onde tu sabe onde estão as tuas coisas e tu acaba fazendo o que tem que fazer. Então, muito, muito prático isso, né? À tarde, aqueles descansinhos, vou dar aquela descansadinha, né? Almocei agora, né? Tomei uma sopa, tomei um vinho, está bom, friozinho, aí tu vai ali, dá uma cochiladinha de meia hora, 40 minutos, quando tu vê, tu deitou a 1, acordou às 4 da tarde. Olha só, 3 horas, né? Que eu não vou dizer que tu desperdiçou, porque um sono é sempre reparador, um sono é sempre maravilhoso, mas tu acabou adiando coisas pro dia seguinte, ou pelo menos que tu fosse utilizar o dia, o sol, agora só para outro dia. Ou então que tu vai empurrar para a noite, o que tu vai fazer, e aí aquelas atividades da noite, aquele teu videozinho das séries que tu gosta de ver, como eu estava comentando com vocês, acaba se perdendo e tu não fazendo, porque
tu dormiu à tarde, então tu acabou dando um tiro no pé, digamos assim. Então não foi bom porque reparou o teu descanso, mas também não foi bom porque acabou tu empurrando com a barriga outras prioridades, né? Quando a gente tem projetos a médio e longo prazo, também é muito complicado, porque demora, a gente não vê os resultados tão assim, tão rápidos, né, tão ágeis, e nós seres humanos, eu acho que de uns 100 anos para cá, a gente se tornou muito imediatista, e de uns 50 anos para cá, então, muito mais, por conta das comunicações, da internet, do telefone, tudo muito ágil. Então a gente acaba se cobrando um pouco que as coisas são demoradas, e cada coisa tem seu tempo. Se a gente quer acelerar um pouco mais, a gente realmente precisa ter recursos, parceiros, canais. Então isso tudo agiliza muitas coisas, mas tem coisa que no seu tempo, e a gente tem que realmente seguir o seu tempo, e não tem muito o que se fazer. Então, assim, é ter paciência, saber que tem coisas para médio e longo prazo. Imagina uma faculdade de medicina que uma pessoa, eu acho que um estudante, desde que entra até começar a clinicar, ele leva ali 12 anos, 13, 14 anos, né, por todas as fases que passa, pela acadêmica, pelo curso e as especializações. Então, assim, ele não pode querer ser médico em 2022 agora, não, ele vai ser um aspirante a médico, mas ele não vai ser médico. Então tem coisa que a gente tem que ter paciência realmente, porque tem o seu tempo e a gente precisa realmente parar para pensar. E o famoso medo de dizer não, né? A gente não quer se indispor com as pessoas, com chefes, com familiares. A gente acaba pegando muita coisa para fazer e tu não é questão de medo, né? Muitas vezes tu não quer te indispor ou tu quer ajudar as pessoas, e aí tu vai abarcando, tu vai pegando coisas para fazer cada vez mais e mais e mais, mas quando tu tá muito atalantado e tu realmente não consegue mais dar conta da situação. Quando tu vê, tu tá num estresse, uma estafa mental. E muitas depressões, muitas doenças da mente, né, síndrome do pânico, muitas doenças da mente, elas vêm por conta disso, desse imediatismo, de querer fazer muitas coisas, de não ver os resultados e de ficar naquela ansiedade. Então, realmente a procrastinação, ela não só ela pode ser um inimigo, como ela pode também ser um agente causador de muitas coisas que não são tão boas. Certo? Então, este é um ponto muito importante que eu acho que a gente precisa entender, que é realmente, né, procurar evitar a procrastinação. Reuniões producentes, né? A gente agora, por videoconferência, por exemplo, eu trabalho muito por videoconferência, ainda mais que eu moro numa cidade e eu trabalho em outra cidade a 100 quilômetros de distância. A gente tem que, não tem como, eu vou dar um pulinho ali, não tem, a gente precisa, então assim, a gente precisa se organizar para fazer reuniões e videoconferências bem produtivas. Para isso, o que eu faço, o que eu sugiro para vocês, porque para mim dá muito certo, e o que eu vejo que as pessoas que são organizadas, que conseguem administrar bem as suas vidas, o seu tempo, né, elas preconizam esse tipo de detalhes que eu vou conversar com vocês. Então, primeira coisa, olha a tua agenda, tenha uma agenda de compromissos e de horários marcados, cuida da tua agenda, tenha ela em mão, seja ela digital, seja ela em papel, não importa, tenha uma agenda. A agenda, ela não foi só feita para a gente não esquecer das coisas. A agenda, basicamente, ela foi inventada para a gente saber priorizar as coisas, né? Colocar o que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Em função da tríade do tempo, que é o que é urgente, o que é importante e o que poderá ser circunstancial, que nós vamos falar agora daqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, uma agenda é muito importante. Tem uma salinha reservada, guarde lá um local para você poder trabalhar, né? Acústica boa, luminosidade boa, tudo por perto para você poder trabalhar. Tem o seu material de apoio, um bloco, uma caneta, um celular, uma calculadora. Deixa ali à mão o que você precisa realmente, né? Converse com os familiares para que eles façam silêncio, para que você fique ali realmente concentrado e busque utilizar a internet neste momento das aulas somente para as aulas. Ela otimiza mais o sinal, né, mais a potência da internet, tá? São pequenos detalhes importantes que eu acho que vão fazer bastante diferença na hora que tu estiver numa reunião, certo? Eficiência na comunicação. Nem sempre será possível trabalhar com videoconferência, que sem dúvida é muito mais fácil.
Deste modo, a comunicação correta e eficaz é fundamental para manter o trabalho efetivo no home office. Então, cuida para usar uma linguagem clara na hora de tu digitar um bom e-mail, um e-mail corporativo. Estou me referindo mais nas questões corporativas, nas questões acadêmicas. Então, cuida lá a ortografia, o português, né, a linha de raciocínio. Dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, está conseguindo se fazer entender. Quanto mais tu detalhar, melhor é para ti, mas sem se tornar prolixo, aquele meio enorme, que, como eu acabei de dizer, as pessoas hoje são muito imediatistas, elas não têm muita paciência de ler grandes textos, né? Mas o recado precisa ser dado. Quando ele tem uma síntese no teu recado, eu acho que tu consegue, né, sintetizar o que tu precisa dizer, mas de modo objetivo, claro e eficaz, que isso é muito importante, tá? Isso vale para e-mails, WhatsApps, comunicações diversas que nós temos para todos os lados, certo, gente? Vamos adiante. Delegar funções. Gente, do mesmo modo que muitas vezes no nosso trabalho a gente acabava repartindo funções, repartindo atribuições, tarefas com os colegas, não é diferente em casa. Então, por exemplo, se tu tem que levar agora tu tem que ir lá no mercado lá para fazer para tua mãe e para o teu pai, porque são idosos, não pode sair, tu vai ter que ir no supermercado para comprar mantimentos para eles. Poxa, pede pro teu filho e pra tua filha que tem carteira de motorista fazer isso, pede pro teu irmão, pede pra tua esposa, quer dizer, se tu estiver realmente com compromisso naquele horário ali, que dependem de outras ações, né, e tu não pode realmente te virar em 10. Então, ou tu te organiza de modo que tu consiga fazer tudo sozinho, o que eu sugiro que não seja assim, porque daí tu vai estar pegando muita coisa para fazer, e aí a tua saúde, a tua mente, o teu comprometimento pode deixar a desejar e tu te frustrar com isso. Então, assim, delegar mesmo, até para ir na quitanda, delega para lavar o carro, delega para esquentar a mamadeira do bebê no micro-ondas, delega. Mamãe, né, que muitas vezes ela acaba pegando tudo isso para ela, e o marido, às vezes, nada contra os meus amigos homens, né, eu também sou, fica lá tomando uma cervejinha, né, pega lá, calma, a gente tem que dividir as tarefas, né, então, divide as tarefas, o homem limpa a cozinha, a mulher põe roupa para lavar, o homem pega o bebê, a mulher, ela prepara a comidinha. Dividir, realmente delegar funções, terceirizar o que tu puder terceirizar. Existem ações, por exemplo, que tu precisa ir num cartório e tu tá aqui, poxa vida, chama um motoboy, diz pro motoboy ir, o pessoal dessas empresas de entrega e motoboy, eles fazem muito bem esse tipo de trabalho. Chama eles, olha, tu precisa que tu vá lá, que tu faça o reconhecimento de firma, que tu traga para mim, autentique e tal. Tu não precisa sair para fazer isso, ficar atribulado com tantas coisas para fazer, não tem necessidade de fazer tudo isso. Tu pode muito bem terceirizar as coisas, né? Se desapegar um pouco também quanto a isso, tá, gente? Então, aprenda a delegar funções, isso vai tirar um peso para ti, né? Que tu pode utilizar essas horas aí para outras coisas muito melhores, muito mais interessantes, tá? Vamos falar da tríade do tempo, né, gente? A gente precisa identificar o que é importante, o que é urgente, o que poderá ser circunstancial, né? O que são coisas importantes? Coisas importantes são ações de médio e longo prazo, no geral, são coisas nossas, a ver com os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, né? Cursos, formações, casamentos, promoções, viagens. São projetos nossos, né, que acabam deixando de lado por conta das coisas urgentes e das circunstanciais. O que são coisas urgentes, tarefas urgentes, atividades urgentes? São aquelas que o tempo já acabou ou está muito próximo de acabar, e que, no geral, elas ficam urgentes porque houve uma procrastinação, um adiamento, um empurrar com a barriga de alguém, não estou dizendo que seja você, seu, mas de alguém, de um chefe, de um colega, de uma instituição que tu estava aguardando uma resposta, enfim, foi acumulando, e acabou que ela ficou parada, e aí são coisas urgentes para tu fazer, tu vai ter que fazer, não tem outro jeito, né, porque senão vai dar problema. As circunstanciais são tarefas ou atividades impostas por terceiros ou totalmente alheias à nossa vontade, ou seja, muitas vezes tu te pega fazendo coisas que tu não queria, que não estava no teu planejamento, porque aconteceram simplesmente. Então, não adianta. Então, muito bem, tu tá em casa agora, né? Vamos falar em casa.
tá ali, começou a fazer a comida, meio-dia lá, 10h30, começou a esquentar a comida e tal, e aí daqui a um pouco termina o gás. Claro que circunstancialmente tu tem parte nessa culpa, porque tu devia ter monitorado o gás, e hoje tem aqueles medidores de gás, né, na mangueira do gás, no registro, tem aqueles medidores ali, né, que te avisa como é que tá a potência do bujão, se ainda tem gás ou se não tem gás. Mas quem não tem, vai ali, dá uma levantadinha no botijão, dá pra ver. Então, em parte, tu tem essa culpa, mas assim, tem pessoas que não tem obrigação e... Bom, e aí agora tu vai ter que parar pra pegar o carro, é uma circunstância, entende? Ocorreu, vai ter que parar, pegar o carro, sair, vai ter que esperar, pega o carro, liga, aí o cara diz pra ti, não, 10 minutos, leva 1 hora pra vir. Acontece, porque ele também tem as circunstâncias dele e também o outro que pediu também tem. É uma bola de neve. Então, assim, são os três aspectos básicos que realmente eles nos deixam. Se vocês estão vendo agora aí no meu slide, tem pontos em vermelho. Ali eu coloquei para vocês todas as minhas tarefas que eu preciso fazer. Por exemplo, as urgentes, eu coloquei lá como primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade, assim consequentemente. Então, por exemplo, qual é a minha primeira prioridade da manhã? Já que eu vou ter uma reunião às 14, das 14 às 15, eu botei que das 9 às 10 da manhã eu não vou fazer mais nada a não ser me organizar para a minha reunião. Eu preciso deixar tudo pronto para eu poder não me perder, né, e deixar a minha reunião pronta. Então é a minha prioridade. E eu vou fazer a minha tabela e eu vou anotar ali, vou botar, e nada vai me impedir das 9 às 10, nem antes nem depois. 10h05 não deu, não, vai ter que te organizar para poder fazer. E ali eu vou marcando coisas que eu posso terceirizar ou delegar, eu boto ali. Como eu fiz uma listinha, eu fui lá e montei todo um cronograma de atividades que eu tinha, fiz uma listinha, eu botei o que tem que ser urgente, o que passa, que eu posso delegar, o que eu posso mexer no horário. Então, eu acho que está muito claro para vocês entenderem, né? E que tu coloca nessa tabela absolutamente tudo o que tu tem para fazer. Tudo. Exatamente tudo que tu tem para fazer. Porque não é só as coisas pessoais, acadêmicas, não é tudo. Desde trocar um gás, trocar uma lâmpada, tudo, porque tu é indivíduo único. Para tudo. Então tu vai ali, monta o escopo direitinho, coloca parte por parte, e aí vai pontuando, vai marcando, né, com o vermelhinho tudo que tu precisa realmente modificar. Certo, gente? Muito importante, no final da minha apresentação ali, eu tenho a bibliografia e eu sugiro um livro muito bom do Christian, que é o inventor, né, o criador da Tríade do Tempo. É bem interessante ali, tu consegue aprimorar mais e com certeza ter mais entendimento acerca disso, tá? Ordem 5S, né? O que é o sistema S? Sistema 5S, Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuki, né? É organização, né? É um método japonês que foi inventado pós-Segunda Guerra, após a Grande Guerra, né? Que os japoneses precisavam organizar o seu país, que estava um caos. Então os orientais são muito coletivos, né? Eles têm muita essa empatia coletiva. Eles criaram esse sistema onde todo mundo deve cumprir e respeitar e agir de acordo com a ordem, né? 5S, o sistema 5S, foi tirado com o tempo a ordem 5S, porque parece aquela coisa assim de impor, né? Mas é isso mesmo, ela precisa ser imposta, porque quando tu impõe aquilo, há uma cobrança, e também uma autocobrança, e aí a gente precisa realmente colocar as coisas para fazer. Começando, não tem uma ordem, não existe uma ordem, mas aqui eu coloquei, né, pelo Seiri, mas pode começar pelo Seiton, Seisou, não existe... Desde que tu cumpra e entenda qual é a filosofia de cada um, né, dessa preconização, né, que se coloque, e o povo japonês muito bem soube fazer. Então, o que é o Seiri na linguagem japonesa? Utilização, né, é identificar e eliminar recursos inúteis. Então, tem muita coisa na tua volta que é inútil, que está ali ocupando espaço, que tu perde tempo limpando, perde o tempo trocando, manutenção e tal. É inútil? Tá te agregando? É bonito, então deixa, mas se tá te incomodando, tá atrapalhando, elimina. Recursos inúteis, elimina, tá? Seiton é organização, né? É dispor objetos e dados de forma sistemática, que tu consiga alcançar. Então, por exemplo, tu tem aqui um furador de folha, um grampeador em cima da tua mesa,
Quantas vezes por semana tu grampeia ou fura a folha? Ah, não, uma vez a cada 3 meses. Então guarda. Vai ali, guarda numa caixinha, numa gaveta e deixa, sabe onde é que vai estar. O que tu usa no teu dia a dia? Bom, eu uso meu risco-rabisco, meu bloco. Eu não abro mão do meu vasinho de flor. Todos os dias eu trago uma flor, porque orna, tranquilo, se faz bem pro teu visual, faz bem pra tua alma. Foto da esposa, dos filhos, né? Tranquilo, não tá te atrapalhando, te faz bem, utiliza. Uma calculadora, o meu computador, né? Caneteiro, uma caneteira não precisa de 50 canetas, 2 canetinhas, se falhar uma, tu tem a outra, já é o suficiente, né? Sabe onde é que tá os clips que tu usa no dia a dia? Tu sabe onde é que tá a taxinha que tu põe no teu quadro lá, que tu faz os teus mapas mentais? Né? Onde é que estão os post-its para auxiliar nos mapas mentais, hoje com ferramentas maravilhosas, com design thinking, com inúmeras ferramentas que tu pode utilizar. Deixar os teus artefatos do dia a dia de forma sistemática, de modo que tu alcance em segundos, que tu não leve tempo procurando, né? Procura não emprestar, porque daqui a pouco o colega vai ali, que pegou teu calculador, pô, quem é que não vai me calcular? Aí tu sai atrás da calculadora, olha o tempo que se perde, né? Tudo é uma questão de consenso e conversar, tá? Isso serve tanto para o home office, quanto para quando tu voltares para as tuas atividades laborais externas, tá? Seiso é a limpeza, manter sempre limpo o teu material, preventivamente, deixa limpo o teu material. Agora com essa questão de passa álcool e gel, lava as mãos, eu acho que a gente vai poder ter eu tenho esse hábito de limpar tudo antes, eu não deixo sujar para limpar na hora que tá sujo, porque tu perde tempo, perde o foco, às vezes tu tá com insight, tu acaba te atrapalhando, então é muito importante que tu, né, mantenha sempre limpa tuas coisas, por uma questão de higiene, por uma questão de asseio, por uma questão de conforto para trabalhar, enfim, tá? Seiketsu, saúde, higiene pessoal, asseio, segurança, de cuidar das tuas atividades para não te machucar, não te cortar, não te ferir, não pegar uma doença. Agora aqui a máscara, né, álcool gel, isso aí entra no Seiketsu. Cuidado contigo e com os outros, principalmente, que é a teoria, né, da empatia coletiva. E o Shitsuki, que é autodisciplina, senso coletivo e de comprometimento. Este aqui é aquele que vai monitorar todos os outros. Ou seja, o Shitsuki é realmente o entendimento total de tudo aquilo. É o senso coletivo e o comprometimento de que tudo que tu está fazendo é para o bem geral, né, da tua comunidade, neste caso do home office, né, para o bem geral da tua família também. Né? Então o contato, pô, eu vou dar um pulinho no supermercado, depois eu vou na farmácia, depois eu vou abastecer, depois eu vou comprar o gás. Pô, tu passaste por 4 lugares. Ó, cuidado, usa máscara, usa protetor, não precisa abraçar, mantenha 3 metros de distância. Eu estou pegando agora com uma analogia aí, como exemplo, perdão, o coronavírus, e que a gente está vivendo essa fase bastante perigosa, enfim. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência de que se eu não pego, eu também não transmito para os outros. E eu não quero que os outros transmitam para mim, então é por isso que a gente precisa criar essa consciência coletiva. Então, assim, passar isso para os teus familiares, para a tua casa, para os teus amigos, e agora também, quando tu retornares às tuas atividades laborais externas, multiplicar na empresa, né, para que realmente as pessoas tenham essa clareza da convivência coletiva, tá? Eu espero ter te ajudado. Foram apenas 6 itens. As nossas palestras presenciais, a gente tem 2 horas para conversar. A gente fala de muito mais técnicas para administração do tempo. Espero vê-los, né, na Borges de Medeiros, lá em Porto Alegre, que aguardá-los quando voltar as atividades normais. Espero ter ajudado vocês, né? Consciência, e procure mais um pouco sobre algumas atividades com relação à administração do tempo que vocês podem conseguir, e deem uma lida ali que eu estou compartilhando com vocês na minha bibliografia ali, né, no que eu pesquisei, os livros que eu li, que eu pesquisei, que vocês vão achar ali excelentes alternativas de leitura, muito producentes, né, que irão ajudá-los a usar bem o seu tempo hoje, para que vocês possam ter realmente uma administração muito melhor.
Muito obrigado, um bom dia para todos aí e espero ter ajudado a todos. Até mais.